Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso curso de Yoga para iniciantes. E hoje nós vamos para uma aula teórica. Anterior a esta aula, você tem mais duas. Uma de introdução e você tem uma aula de asanas. Sim, uma aula de asanas, de posturas completa para a prática que eu, por exemplo, fiz aquela prática durante anos e anos e eu tenho todas as orientações ali no vídeo anterior a esta aula, tá bom? E lembrando sempre que é importante o acompanhamento de um bom professor. Não conseguimos ver detalhes de correção nas posturas e se estamos fazendo certo ou errado quando a gente está completamente envolvido na nossa própria prática. Então sempre o acompanhamento do bom professor é fundamental. Vamos ao que nos interessa. Estou usando hoje este livro que já tinha indicado na aula introdutória, né? O Yoga Sutra de Patanjali comentado pelo Forstein. Então, eu gostaria de iniciar essa aula falando da forma como ele trata já de início o primeiro sutra. O primeiro sutra é Hatha Yoga Nushasanam. Agora começa a exposição do yoga, né? Dessa forma, ele está nos introduzindo ao tratado do yoga, definindo o conteúdo a ser explorado, definindo o tema do tratado, definindo a proposta do trabalho. O curioso dessa maneira que ele apresenta é que o yoga não é um tema novo, não é um tema que ele vai desenvolver, o que é de desconhecimento do leitor. Ele considera nessa forma de introdução de que o yoga é uma prática já conhecida do seu interlocutor e sim, ele vai apresentar um tratado sobre isso, mas ele usa uma expressão que a princípio é de conhecimento, né, daquele que lê. E aí nós vamos para o segundo sutra, né, o segundo texto, onde Patanjali, a referência, né, vai definir o que é yoga. Mas espera aí, eu iniciei essa explicação sobre o comentário, e você sabe por que é tão importante essa explicação? Patanjali é considerado o texto raiz, o texto que, num determinado momento, ele abraça, ele acolhe todo o conhecimento de yoga até então, que nós não sabemos precisamente se 300 a.C. até 200, 300 depois, existe essa possibilidade histórica da existência de Patanjali neste período ou do surgimento do texto, né? E a partir disso ele se torna o grande texto de referência do entendimento do que é yoga. Por isso o texto de Patanjali é tão importante. Por isso que o texto de Patanjali é referencial. E, sinceramente, ele é muito bom. O texto é muito abrangente. O texto é muito orientador sobre a prática de yoga. É por isso que ele se torna um texto referencial. É claro que existem outras explicações, outros modelos de prática baseado na referência de Patanjali, mas Patanjali é a raiz, né? É a base da construção do que se entende, né, por yoga, ok? E aí nós vamos para então a definição apresentada, Yoga Chitta Vritti Nirodha, o aforismo 2, o mais famoso aforismo do Yoga Sutra. E na tradução de Georg Forstein ele coloca como yoga, ele vai traduzir Nirodha como a restrição, e eu acho ótimo essa tradução, porque muitos traduzem de maneira incorreta a palavra Nirodha como supressão. E não, nós não devemos suprimir, nós não devemos zerar, nós não devemos esvaziar a mente. A ideia é apenas acalmar e controlar a mente. Depois, nos outros aforismos, fica claro isso, fica clara essa questão. E ele nos apresenta aqui, então, a ideia de que a prática de yoga deve controlar, deve acalmar essas agitações, os vrittis, o turbilhão que é a nossa consciência, o nosso chitta, a nossa mente produz, os processos mentais, né? Então eu devo ter algum tipo de condição de acalmar a mente. E aí no aforismo 3, ele nos traz essa ideia de que, dessa forma, se eu acalmo a mente, aquele que vê, né, ele se conecta com a sua essência. Ou seja, o observador
reconhece a sua realidade. Enquanto que no Sutra 4 ele diz, se não for assim, se você não se acalmar, você vai estar se identificando em conformidade com as agitações, com as flutuações. Então, aqui nós temos um aconselhamento fundamental do yoga, o aconselhamento de que nós devemos acalmar a mente. A definição de yoga, então, é a busca deste acalmar a mente. Ok? Então, as práticas, a forma de fazer as práticas, a forma de fazer a prática de meditação, a forma de fazer a prática de yoga, deve buscar este acalmar a mente. No curso, nós vamos ver e estudar essa maneira. Mas aqui, neste vídeo, esta mensagem tem que ser a mais importante que você deve registrar. Essa forma de acalmar a mente e trabalhar com o yoga da maneira que é ensinado na raiz, a maneira que é ensinado originalmente. Tá bom? Então ficamos aqui e espero você na próxima lição do curso de Yoga para Iniciantes, tá? Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.